Olá! Estamos ainda impactados com a festa de Shavuot, com a revelação de Deus no Monte Sinai. Estamos impactados com os 10 mandamentos e também porque passamos um Shavuot maravilhoso. A sinagoga muito cheia, muito envolvida, clima de festa. E importante que o primeiro mandamento dos 10, Deus se revela ao povo dizendo: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Rabbi Eliyahu Mizrahi explica o nosso grande comentarista Rashi ao dizer que por que Deus se apresenta como o Deus que tirou o povo do Egito e não se apresenta como o Criador do mundo e do universo. E ele explica que Deus quis criar um vínculo, uma intimidade com um povo que vai servi-lo e não mais servir ao Paró, à cultura egípcia ou qualquer outra cultura dominante. Um povo independente, um povo autônomo que levará a lei de Moisés sempre para qualquer parte do planeta e para qualquer parte de regimes onde o povo judeu terá que conviver. Sendo assim, essa é a explicação que Rashi e Rabbi Eliyahu Mizrahi dá para o primeiro mandamento. Rabino Judá Levi diz que, na verdade, o objetivo principal era dizer que Deus é o Deus da história e não o Deus somente da cosmologia, porque o Deus da história envolve você, seu pai, seu avô, seu filho, seus netos. Deus da história é o Deus que participa ativamente de cada ação e reação que a humanidade vai escrevendo ao longo da história. E para fazer história é preciso de testemunho e é preciso de testemunhas. Testemunho é o relato. Testemunha são as pessoas que comprovam o relato. A Torá é o testemunho. As pessoas que lá estavam testemunharam. E isso faz com que Atem Reitem, o povo que viu as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a revelação de Deus, faz com que essa religião que vem ao mundo dentro da história da humanidade venha carregada de testemunhos entre homens e mulheres, jovens e anciões, uma quantidade enorme, todos igualmente reunidos para testemunhar a revelação de Deus diante da natureza e diante da lei. É muito importante que a gente saiba que qualquer fato histórico, ele vem sempre com a negação desse fato, ou, como é conhecido, negacionismo histórico. Vão tentar sempre dizer, por interesses outros, que aquele fato não existiu. E aí, história significa verdade, justiça. E para trazer justiça à história e verdade à história, é preciso de testemunho e testemunha. O Monte Sinai teve mais de 6 milhões de pessoas testemunhando Deus falar com uma nação inteira. Panim e panim diber Hashem imachem. Deus fala com o povo inteiro, ao vivo, impactante. Era preciso testemunho. Era preciso testemunhas. Infelizmente, preciso fazer esse paralelo. Não faz muito tempo, 7 de outubro passado, nós temos testemunhos da barbárie do terrorismo no sul de Israel. Deixamos fotos, vídeo, sabe por quê? Porque vai haver o negacionismo.
vai vir pessoas dizer que não foi tudo isso. Isso foi em função da ocupação, isso em função do exército, do Bibi Netanyahu, enfim, qualquer coisa para diminuir a barbárie. Primo Levi diz nas atrocidades de Auschwitz, do Holocausto e do nazismo, ele presenciou uma fala de um oficial do SS dizendo a um prisioneiro judeu: saiba você que independentemente de como vai acabar a guerra, nós já ganhamos dos judeus. Vocês vão dizer que nós estamos fazendo essa barbárie. Nós vamos negar. Sempre vamos negar. E aí vão acreditar em quê? Nessa estupidez toda que estamos fazendo? Vão achar sempre que é exagero, que o povo está esclerosado. Não vão acreditar em você. Vocês perderam a guerra. Primo Levi, ao escrever isso, já garante que uma das grandes finalidades do estudo da história é a busca de testemunhas e do testemunho. O fato precisa ser trazido. Justiça e verdade será comprovada através do testemunho e testemunhas. E assim vivemos constantemente o povo de Israel através da história. A revelação do Sinai não é menos. Deus revelou-se ao povo inteiro. Nenhuma outra proposta na humanidade veio carregada dessa quantidade de testemunhos e a quantidade de testemunhas. Portanto, quero finalizar. Aqueles que estavam lá, como a Torá diz, esses são o testemunho, como se chama em grego, martíri. Pessoas que vivenciaram e sentiram na pele a escravidão do Egito, sentiram na pele a travessia do Mar Vermelho. Mas existe também o testemunho de terceiros, testemunhos de pessoas que não sentiram, mas viram. Mas tem o testemunho solidário, tem as pessoas que não presenciaram, não viram, mas ouviram. Foi transmitido a eles. De uma forma ou de outra, somos testemunhos solidários da história do povo de Israel. E ainda podemos agregar mais um componente. A Torá diz, V'chol ha'am roim et hakolot. O povo viu vozes. Como é que se pode ver vozes? A verdade é que, segundo o Zohar, era tão impactante a revelação de Deus para um povo todo, que isso ficou dentro daquela geração. Hoje a ciência comprova que tudo que você vê e é impactante pode ser transmitido pelo seu DNA. O povo judeu carrega dentro do seu DNA o impacto da revelação de Deus. Filhos, netos, bisnetos, todos os descendentes têm uma faísca judaica dentro dele, dizendo, não, isso aqui é meu, eu sou judeu e disso eu não abro mão. Isso explica o que nós chamamos memória visual, pode se tornar memória genética. Pesquise sobre o tema, preste atenção nisso, porque isso, sem dúvida nenhuma, como disse Maimônides na Epístola do Iêmen, a revelação de Deus no Monte Sinai é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos de uma fortaleza muito grande, que Deus é o Deus da história e Israel procura sempre a verdade dos fatos que ocorrem na humanidade. Pense nisso. Shabbat Shalom, Umevorach.